Em alguns minutos, vocês vão atravessar essas portas e encontrar seus colegas. Mas antes de tomarem os seus lugares, vão ser selecionados para as suas casas. Elas são Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. É isso aí, galera. Hoje está começando aqui no Patrono o quadro As Casas de Hogwarts. Então, a partir de hoje, a gente vai trazer para vocês um vídeo sobre cada casa de Hogwarts. E a primeira delas vai ser a Grifinória, nossa querida Grifinória, minha casa no Pottermore. Beijo. Que é a casa que a gente mais aprende durante a saga, né? Pelos protagonistas fazerem parte. Então, vamos lá, prontos ou não, Expecto Patronum. A casa foi fundada por Godric Gryffindor há mais de 1000 anos atrás e por isso recebeu o nome dele, Grifinória. Godric viveu em Godric's Hollow e acredita que ele deu o nome para o vilarejo. Ele ficou conhecido como Valente Gryffindor das Chernecas. E o que é Chernecas? Chernecas, um tipo de habitat comum no Reino Unido. Godric pode ser natural de um deles. Ele ficou famoso pela sua coragem, ousadia e cavalheirismo, e quando ele fundou a escola acreditava que os alunos tinham que ter os mesmos valores. Ele também foi o dono original do chapéu seletor, cara. E ele próprio teve a ideia de usar o chapéu seletor como um método de seleção. Ele enfeitiçou quando os fundadores foram embora da casa e não podiam mais selecionar eles mesmos. Ele decidiu pegar o chapéu seletor e cada um dos 4 bruxos colocou um pouco das suas características dentro dele, fazendo assim com que ele entendesse qual aluno tinha as características de um para poder direcionar ele para uma casa. Bem legal isso, né? Baseado na imagem divulgada no site oficial da JK, o Godric ele tinha cabelo longo, barba ruiva, olhos verdes e era muito musculoso. Dizem que Godric foi um dos maiores duelistas do seu tempo e ele também era conhecido pela sua briga pelo direito dos nascidos trouxas. Já dizia o chapéu seletor: quem sabe sua morada é a Grifinória, casa onde habitam os corações indômitos, ousadia, sangue frio e nobreza. Destacam os alunos da Grifinória dos demais. A Grifinória é a casa que valoriza a coragem e a bravura. Seu brasão é vermelho e dourado e seu mascote é o leão. A casa é dirigida pela professora de transfiguração e vice-diretora Minerva McGonagall. De acordo com a própria J.K. Rowling, o elemento correspondente à casa da Grifinória é o fogo e os seus alunos têm que ter as mesmas qualidades de Godric: lealdade, bravura e cavalheirismo. O salão comunal da Grifinória se encontra numa das torres mais altas do castelo e você tem acesso pelo corredor da ala leste do 7º andar. O aluno consegue entrar na sala comunal passando pelo quadro da mulher gorda, então tem uma senha, o aluno tem que acertar essa senha. Isso é sempre um problema para o nosso querido Neville Longbottom, que sempre esquece a senha, sempre. Em Pedra Filosofal ele esquece a senha e vai junto com Harry, Ron e Hermione quando eles vão encontrar o Draco no duelo à meia-noite. Em Prisioneiro de Azkaban ele escreve as senhas todas num papelzinho e perde o papelzinho. E aí o Sirius consegue entrar na torre da Grifinória. Porra, né, velho? Não fode, velho. O salão comunal da Grifinória possui poltronas e uma lareira, que é a mesma lareira que o Harry conversa muito com os Sirius depois de Prisioneiros de Azkaban. Os dormitórios são divididos entre meninos e meninas, e as meninas podem entrar no dormitório dos meninos, e os meninos não podem entrar no dormitório das meninas. Isso acontece porque os fundadores de Hogwarts achavam que os meninos eram menos confiáveis que as meninas. O Rony descobre isso quando ele vai chamar a Hermione socorrendo as escadas do dormitório feminino, e aí a escada vira um escorregador, e aí ele cai. Não deu, menino Rony. No salão comunal também acontecem as comemorações depois das vitórias do quadribol da Grifinória e também todas as comemorações depois que o Harry ganha as tarefas do torneio Tribruxo no 4º ano. Também foi o local do primeiro beijo entre o Harry e a Gina depois da vitória do campeonato de quadribol em 1997. Infelizmente eles cortaram essa cena e deixaram a cena do Harry beijando a Gina na sala precisa, que ficou aquela bosta. Não ficou bom isso. Isso pode ficar aqui se você quiser. Não, cara, isso podia ficar no corte final. Podia ter trocado a cena, tá bom? Tá bom? O fantasma residente da casa da Grifinória é o Nick quase sem cabeça, ou eu prefiro o Sr. Nicholas, se você não se importar. O nome real dele é Sir Nicholas Mimsy Porpington. Ele virou fantasma porque ele tinha medo de morrer e ele recebeu esse apelido de quase sem cabeça porque a cabeça dele foi decapitada, porém um fio de nervo sobrou e prende a cabeça dele, então a cabeça dele não consegue cair, a cabeça dele fica presa por um fio de nervo. A gente sabe que ele morreu dia 31 de outubro de 1492 e a gente sabe a história sobre a morte dele por causa de uma canção que nunca foi para a versão final de Pedra Filosofal. Ela estava na versão, foi escrita pela J.K., mas no corte final decidiram tirar isso do livro. A história conta que uma nobre local da época do Nick pediu para ele consertar os dentes dela. Ele usou uma magia e sem querer os dentes dela viraram presas. Ela ficou muito puta e sentenciou ele à morte.
Porém, na hora do carrasco cortar a cabeça dele, o machado tava cego, cara. E aí teve que dar 45 machadadas na cabeça do Nick. Ai. E aí aconteceu aquilo que eu tinha dito, a cabeça dele cortou, mas ficou presa por um fio de nervo, então ele é quase sem cabeça, porque a cabeça dele não caiu, a cabeça dele fica presa. Essa canção que eu falei, a gente vai deixar o link aqui na descrição, vai atrás dela, é muito boa, realmente. Não é boa, é triste, mas é legal de você ver, porque é uma coisa que ia estar no livro. Tem traduzido, pode olhar. Essa coisa dele ser quase sem cabeça deixa ele muito frustrado, porque um dos sonhos da vida dele é participar da caçada do sem cabeça. E ele sempre é negado, porque ele tem cabeça e não tem cabeça ao mesmo tempo, então não conseguem aceitar ele. Em 18 de dezembro de 1992, o Nick foi petrificado pelo basilisco. Ele olhou diretamente pro basilisco, mas ele é morto e ele não pode morrer de novo. Ele é um fantasma, como poderia morrer de novo? E ele só volta normal em maio de 1993. O item especial da Casa de Grifinória é a espada do Godric Gryffindor. E uma curiosidade legal é que ela é o único dos itens dos fundadores que não é uma Horcrux. Pelo contrário, ela destrói Horcrux. A gente vai falar melhor sobre os outros itens nos outros vídeos, então espera aí que vai chegar, tá bom? Segundo Pottermore, a espada de Grifinória foi feita há mais de 1000 anos pelos artesãos mais fodas do mundo bruxo, que são os duendes. Portanto, ela é encantada, feita de pura prata e é decorada por rubis, que são as pedras que representam a Casa de Grifinória na ampulhetinha da Taça das Casas. Outra coisa, também o nome de Godric Grifinória está escrito um pouco em cima da empunhadura. A gente vê isso no filme 2, na hora que o Dumbledore manda o Harry olhar direito para a espada para ter certeza que ele é um Grifinória de verdade. A espada foi feita segundo especificações de Godric Grifinória por Ragnuk I, que era o artesão mais habilidoso dos duendes e era o rei no mundo bruxo dos duendes. No mundo bruxo, o rei duende ele não trabalha menos que os outros, na verdade, é só que ele é o mais habilidoso dos duendes, tá bom? Quando terminou a espada, o Ragnuk desejou tanto a espada que ele criou um falso boato que o Gryffindor teria roubado a espada dele. Ele mandou capangas duendes atrás do Gryffindor para pegar a espada, mas o Gryffindor se defendeu com a varinha. Ao invés dele ter matado os duendes, ele enfeitiçou eles e mandou voltar pro Ragnuk, falando que se eles voltassem para tentar roubar, ele tiraria a espada da bainha e mataria todos os duendes. O Ragnuk levou a ameaça a sério, só que ele se manteve rancoroso até o final da vida e foi passando esse boato de que o Gryffindor teria roubado a espada à frente. Isso criou um falso boato no mundo dos duendes. Esse boato ele é citado pelo Grampo, que ele fala que o Gryffindor roubou a espada, essa espada realmente pertence aos duendes, mas na verdade tudo isso foi um boato criado pelo Ragnuk. Muitos de vocês podem estar se perguntando, mas por que um bruxo precisaria de uma espada? E isso foi antes das leis de sigilo mágico. Então, os bruxos usavam tanto as espadas quanto as varinhas. Na verdade, era até antiético usar uma varinha numa briga de espada com um trouxa. Ser antiético não quer dizer que ninguém nunca tenha usado, mas era antiético. E como o Gryffindor era cheio de honra, ele tinha a espada para se defender. Muitos bruxos muito talentosos eram ótimos duelistas com espada também. Isso inclui o Gryffindor, que foi um dos melhores espadachins do seu tempo. Os bruxos famosos que já fizeram parte da Grifinória é uma lista gigantesca, cara. Principalmente pelo fato da história girar em torno dessa casa. Então a gente sabe muito mais sobre os bruxos dela do que de outras casas. A gente tem o nosso trio principal, Harry, Ron e Hermione. Temos também todos os marotos, Tiago, Sirius, Lupin e o Rabicho. Além do nosso querido alvo, Dumbledore, todos os outros Weasley, a Molly, o Arthur, 7 filhos. Além de Neville Longbottom, Simas, Dino, etc, etc, etc. Uma coisa legal de se falar é sobre a Minerva e o Rabicho, cara. Tem uma história que foi postada há pouco tempo no Pottermore sobre os Hotstall. Esse termo não tem tradução ainda para o português, mas é quando um bruxo demora mais de 5 minutos para ser selecionado pelo Chapéu Seletor para sua casa. Isso porque o Chapéu Seletor tem tanta dúvida, e o Chapéu Seletor ele é muito orgulhoso, então imagina para ele ficar em dúvida como o bruxo tem que ser complexo, sabe? E dos bruxos que o Harry conhece, ele só conheceu 2 que foram Hotstall, que é a Minerva e o Rabicho. A Minerva, o Chapéu Seletor ficou em muita dúvida entre colocar ela na Grifinória e na Corvinal, enquanto o Rabicho teve a dúvida de colocar ele ou na Grifinória ou na Sonserina. Isso é muito legal, cara, pra você ver a complexidade dos personagens, né? Onde o personagem ele não é totalmente pra um lado, ele não é um Grifinória completo, ele não é um Sonserino completo, um Corvinal completo. Ele tem toda uma complexidade, pode ser de uma casa pra outra. O Chapéu Seletor, orgulhoso como é, tenta justificar ter colocado o Rabicho na Grifinória, dizendo que ele não errou, que isso se prova no 7º livro, quando o Rabicho morre heroicamente tentando defender o Harry, também entre aspas, se enforcando, e aí mostra toda a honra dele, que ele não era um Sonserino, porque ele não era totalmente do mal, enfim.
Muito legal ver essa complexidade de personagem. Bom, galera, é isso aí. A gente vai terminando nosso primeiro vídeo das casas de Hogwarts. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar o like aqui embaixo. Também adicionar o vídeo aos favoritos. E se inscrever no canal. Muito importante que você se inscreva no canal aqui embaixo. Também não se esquece de entrar no patrononet.com, nosso portal de notícias. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E outro link na descrição aqui embaixo vai ser também da promoção para você ganhar um Funko e um livro de Harry Potter. Então abre aqui embaixo o link para você concorrer, ler todas as instruções e participa, cara. Vai ser muito legal. Bom, galera, por enquanto é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau e Nox.